Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Vamos se colocar de pé. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 91, hein? Conhece esse? Esse é facinho, né? É um salmo bem conhecido, né? Mas ele tem um poder muito grande, né? Tem pessoas que deixam esse salmo aberto na casa, né? Mas nós temos que entender que é a palavra dentro do nosso coração. Não ela jogada lá ou parada. É a palavra. Quando você tem a palavra de Deus aqui, ó, e aqui, o inimigo ele reconhece, ele sabe. Porque a palavra é a que faz a diferença na nossa vida, amém? Diz assim o Salmo 91, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror na noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará até a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para guardarem em todos os teus caminhos. Oh, glória! Eles te sustentarão nas suas mãos, e para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão, a serpente. Por quão tão encorajadamente me amou, também eu o livrarei e poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longaduras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória a Deus. Né? Aqui no Salmo 91 a gente tem o quê? O Senhor como a nossa habitação, a nossa morada, o nosso escudo, a nossa segurança, aquilo que necessitamos, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Você tem um motivo para agradecer ao Senhor? Então vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por esta manhã que tivemos, pelo almoço, pela tarde e por esta noite. Mais uma quinta-feira que estamos aqui na tua casa. Hoje iniciamos uma campanha chamada Campanha do Propósito, Senhor, onde vamos aprender o que é um propósito diante do Senhor, como fazer um propósito, como colocar, Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Nós fazemos projetos de vida, nós fazemos, Senhor, o nosso... desenhamos muitas das vezes aquilo que queremos, aquilo que achamos por bem fazer. Muitas vezes escrevemos em folha, às vezes, Senhor Jesus, nós temos os nossos sonhos, mas tem momentos que precisamos fazer alguns projetos para a nossa vida espiritual. Precisamos ter os propósitos definidos e precisamos estar sempre reservando um tempo para estar na casa do Senhor e para estar com o Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, som do nosso coração, somos tão falhos, erramos, ó Deus, do jeito, da maneira, às vezes, de tratar com as pessoas, às vezes ofendemos algumas pessoas com algumas palavras, às vezes fazemos tanta coisa, Senhor, que desagrada ao Senhor. Por isso, Senhor, precisamos tanto do Senhor, precisamos da Tua mão, precisamos do Teu perdão, precisamos do Senhor sobre a nossa vida, precisamos do Teu amor em cada um de nós. E nesta noite, Senhor, entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, entregamos a nossa casa, entregamos a nossa família, entregamos esse tempo, Senhor. Que tudo seja colocado diante do Senhor. Entregamos, Senhor, tudo aquilo que vamos realizar nesta noite aqui, seja cantar, seja aplaudir, seja louvar, seja ouvir a Tua palavra, seja as nossas orações, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos e Te agradecemos. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, a nós o Teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor e glorifique, diga aleluia, diga glória, oh aleluia. Vem reinar, Senhor, vem reinar em mim. Vamos cantar? Com nossas palmas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, sobre o que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Lá no começo, sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Diga! Reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Amém. Esse louvor é maravilhoso, né? Ele fala que as mãos do Senhor estão sobre a nossa vida, as nossas emoções, o nosso coração. É tão bom saber que estamos nas mãos do Senhor. Amém. Tem um louvor que a gente vai cantar, que ele diz assim: teu reino. Tem como colocar aí, Fernando? Peça para Rose. Rose, você consegue mudar para nós lá? O Fernando explica para você. Consegue, Celeste? Mudar lá? Olha lá, pronto. Tão ruim, né? Cantar sem letra aí, né, irmãos? Consegue apagar ali, o Eric? Aí, ó. Nós vamos ajeitando aí. Ah, não, aí não. Aí ficou.
Né? É a outra. Também não deu. Nossa... Aí, agora sim, né? Aí, ó. Só precisa ter uma aula com os diáconos aí, ó. Aí ficou legal, né? Glória a Deus. Faz uma aula de 2 minutos aí, ó. EAD, né? Glória a Deus. Ela fala sobre o teu reino, né? O reino do Senhor. E eu gosto desse louvor porque ele fala que o nome do Senhor está acima de todo nome, né? Às vezes a gente acha que a gente está tão pequeno, que a gente é tão desprezado, que parece que está demorando o milagre. Mas quando a gente olha para a natureza, a gente olha o poder do Senhor, né? As ondas do mar elas não vão, né? Elas não passam. O Senhor retém, segura, comanda, controla, está no controle. Fala para quem está perto de você, o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Tá saindo aí, Eric? Apareceu aí? Glória a Deus. Vamos cantar. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Diz assim, ó, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Abre o teu coração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Oh, aleluia! Oh, então declare nessa noite: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Aleluia, Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
fidelidade, a tua igreja te adora. 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 Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Ele está nesta noite aqui ouvindo, recebendo, trabalhando em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor nesta noite. Abra o teu coração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não preciso ser reconhecido por ninguém. Sabe por quê? A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Escondo o rosto para que vejam a tua face em mim. Para que veja tua face em mim, oh Senhor, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que veja a tua face em mim. Diga pro Senhor nessa noite, ó Pai, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode se assentar um minutinho. Glória a Deus. Pastora Rosana. Amém? Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida nesta noite. Amém? Que você possa abrir o teu coração nesta noite. Nós vamos estar iniciando a campanha Voto com Deus. Amém? Eu vou orar neste momento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E que você colocasse a tua mão direita na altura do teu coração. Aonde você traz, aonde nós trazemos dentro de nós tudo aquilo que nós pensamos, sentimos. Todas as nossas vontades, todos os nossos desejos que estão dentro de nós já estão diante do Senhor. E a palavra de Deus, nesta noite, ela irá falar ao meu e ao teu coração. E ela trará em nós o refrigério para a nossa alma e para o nosso espírito. Ela trará o entendimento e a compreensão divina do Espírito Santo para que possa trabalhar na minha vida e na tua vida em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a fazer a tua oração, a se colocar diante de Deus, aquilo que está dentro da tua alma, dentro de você. E é tempo de nós buscarmos a presença do Espírito Santo. É tempo de nós clamarmos a presença do nosso Deus sobre as nossas vidas. E hoje Deus estará falando no individual comigo e com você. Ele trará um discernimento divino para nós, para entender, para compreender, porque muitas bênçãos ainda estão retidas na presença do Senhor. Mas o Senhor trará a compreensão divina do Espírito Santo. Tem um hino que diz assim, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Nós vamos estar adorando a Deus com este hino. E eu já vou estar entrando dentro da palavra. E eu gostaria que você fizesse isso nesta noite. Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Espírito Santo, me envolve no teu poder, no poder da tua palavra. Me envolve na tua presença nesta noite. E que eu venha me despojar de mim mesmo, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, Riricandarámias, porque quem é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oriandalabassúrias. Feche teus olhos. Vai pedindo a presença do Senhor na tua vida nesta noite. Fala para Ele: Senhor, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Eu vim aqui, Senhor, porque eu preciso de ti. Oriandalabassúricas. Oh, aleluias. Glória a Labassúricandaramaias. Sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Oh, aleluia! O Espírito Santo Uricandarabachurias, e o poder do Altíssimo te envolverá. Será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá.
tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Chorarás e saltarás de alegria. Restaurar, vem Espírito Santo visitar, vento do Espírito, vento do Espírito. Corações, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar. Corações, tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Oh, aleluia. Senhor meu Deus, é no nome de Jesus que nesta noite, ó Espírito Santo, Uricanderábias, sopra sobre nós, Uricanderábia, Labassuri, Canderábia, Shemalai. Vem visitando, ó Pai, cada um de nós nesta noite, Uricanderábia, para que possamos entender e compreender a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos orientar nesta noite, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que eu peço a Ti, Uricanderai, que o Teu Espírito Santo sopre neste lugar, Uricanderábia. Espírito Santo, sopre em cada vida aqui nesta noite, para que haja cura na alma, Uricanderábia, libertação na mente, Aracandarabassubiricai. E que a Tua palavra venha, Deus, com entendimento aos corações, Uricanderábias, para entender o Ixibiricai, porque Rabalábia soberano, Uricanderaia. O Senhor é Deus, Uricanderai, e o Senhor está no meio de nós nesta noite. Então fala, Senhor, fala, Espírito Santo, nos instruindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Então, quando Deus trouxe ao coração, nosso coração, para fazer esta campanha, o voto com Deus, propósito, voto e propósitos, né? Com Deus. E eu gostaria de ensinar para você que a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, fala: quando você fizer um voto a Deus, que você possa fazer o voto com propósito,
né? Não faça o voto de tolo, diz a palavra de Deus, o voto assim, aleatoriamente, de qualquer maneira, de qualquer jeito. O que é propósito, o que é voto na presença de Deus, é aquilo que às vezes não chegou nas tuas mãos a tua bênção, não chegou ainda nas minhas mãos a minha bênção. Nós oramos, nós pedimos para Deus tantas coisas, mas às vezes nós não recebemos ainda aquilo que nós necessitamos na presença de Deus. Porque tem coisas que nós chegamos na presença do Senhor e falamos, Senhor, eu preciso da atuação do Senhor, da presença do teu Espírito, para que eu possa ser abençoada. Mas tem coisas que são necessidades, são urgências que nós estamos esperando da parte do nosso Deus. E às vezes passou tanto tempo, nós estamos na presença de Deus, na casa de Deus, orando, falando com Deus, mas o milagre ainda não aconteceu. E às vezes com a nossa falta de entendimento, nós às vezes estamos retendo as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Então fala assim, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho a um homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Essa passagem está falando de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. A palavra de Deus fala assim, que Ana, ela era estéril. Mas era uma mulher que ela tinha fé, presta atenção, ela tinha fé. Ela era uma mulher atenta às orações, ela era uma mulher de autoridade na presença de Deus. Mas ela era estéril, ela queria ser mãe. Se você for ler a passagem toda, diz que naquela época, a mulher que não podia ter filho, ela era uma mulher amaldiçoada. E a palavra de Deus diz que Ana, ela chorava constantemente na presença de Deus, porque ela queria ser mãe. Então, Ana chega na presença de Deus, e como está no versículo que nós acabamos de ler. Se atentamente o Senhor ouvir a minha oração, se atentamente o Senhor deres ouvido ao meu clamor, eu então terei, ela pediu um menino, né? Eu terei essa criança, mas eu devolverei a ti. Eu faço este voto. Ela fez um voto, um propósito ali com Deus. O que Deus quer nos ensinar como igreja nesta noite? Deus quer nos ensinar que fé eu tenho, você já tem. Que nós buscamos a presença de Deus, eu busco, você está buscando. Nós estamos na presença de Deus, apresentando as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos clamores na presença de Deus. E eu fiquei surpresa, porque o pastor ontem falou para mim, o que nós poderemos fazer de campanha? Eu cheguei em casa e eu fui orar. Mas foi tão assim instantâneo, Deus falou ao meu coração, campanha do voto. Voto com Deus. Porque às vezes nós fazemos propósito, eu me proponho a fazer tal coisa. Eu me proponho a ir a tal lugar, e às vezes nós voltamos para trás com a nossa palavra. O voto é diferente, porque o voto, a palavra de Deus fala que o voto é como se fosse uma aliança. Quando o casal casa, chega lá no civil, chega na igreja, faz um voto, uma aliança ali. Né? Eu prometo cuidar de você, eu prometo isso, eu prometo aquilo, ser fiel e aquilo tal. É um voto, é uma aliança que nós fazemos, né? Quando casamos, as pessoas quando ainda vão casar, elas vão fazer um voto. E o voto é selado na presença de Deus. É diferente do propósito. Então, a palavra de Deus fala que nós temos que fazer voto na presença de Deus. E eu me surpreendi, porque Deus falou assim, você, qual é o voto que você vai fazer? Porque, na verdade, a gente foge às vezes, né? De voto na presença de Deus, porque é uma coisa muito séria. É uma aliança muito forte que nós fazemos na presença de Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, mas nós temos que entender que o voto de Ana, que agradou o coração de Deus, e Deus permitiu que ela fosse mãe. E diz que quando ela entrega Samuel, né, para Deus, logo então ela teve mais 2 filhos, se você for ler a passagem toda. O que eu quero dizer para você, quando você faz um voto e faz uma entrega na presença de Deus, não vem só aquele desejo do teu coração, do nosso coração ser realizado. Vem mais coisas que estão retidas na presença de Deus. Porque Deus fala assim, eu me agrado daquele que tem feito voto comigo. Deus se agrada daquele que tem compromisso com Ele.
E aí, o que acontece? Ana, ela trouxe um quebrantamento no coração de Deus. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos trazer no coração de Deus uma sensibilidade que Ele possa olhar para mim e para você, e Ele dizer, eu vou abençoar meu filho, eu vou abençoar a minha filha, eu vou abençoar a minha igreja, porque eles têm feito o propósito diante da minha presença. E o propósito é uma coisa tão séria, que às vezes a pessoa fala assim, hoje em dia você ouve as pessoas dizer assim, eu não vou fazer voto, porque voto é uma coisa complicada. Às vezes a mulher, primeiramente, fala assim, eu vou fazer um voto de não cortar o meu cabelo. Outra, eu vou fazer um voto que eu não vou usar mais uma calça. Calça comprida, eu vou só usar vestido, saia. Outro faz o voto, eu não vou mais fazer uma maquiagem, a mulher. O homem também tem, né, de fazer o voto, às vezes de alimentação, do doce, disso ou daquilo. Muitos propósitos a gente tem para colocar dentro deste voto que nós vamos fazer na presença de Deus. E aí você olha lá para a tua casa, o que está te faltando? O que faltava para Ana? Qual era o desejo que ela tinha de ser mãe? Aí Deus pergunta para nós nesta noite, o que te falta? Se você já está na minha presença, se eu já tenho abençoado vocês, se eu já tenho dado livramento, eu tenho cuidado da vida de cada um de vocês. Falta o quê? Voto na presença de Deus. Voto é algo que você vai dizer, eu vou fazer e eu não vou quebrar em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer um voto com o Senhor nesta noite, mas um voto consciente, que aquilo que eu estarei colocando, o meu voto apresentando diante de Deus, enquanto a minha bênção, a minha vitória não for realizada, concretizada na presença de Deus, eu vou manter. E uma coisa que nós temos que vigiar, porque quando a gente faz voto na presença de Deus, vai acontecer e aparecer muitas coisas para esse voto ser quebrado. Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos se colocar diante de Deus. E fala que Ana, ela se colocou diante do Senhor em oração. Ela colocou em clamor, mas teve um momento em que ela se ajoelhou, ela se prostrou diante de Deus, e diz que só seus lábios se mexiam, porque ela estava ali falando com Deus. Então, passa ali o momento dela com Deus, na ligação da oração dela com Deus. Porque Deus não está preocupado naquilo que, às vezes, eu vou fazer isso, e voto não se conta para ninguém. A não ser para Deus. Voto você não conta para ninguém. Por quê? Porque Deus, Ele sabe daquilo que você necessita. É diferente daquilo que eu preciso, daquilo que você precisa. É algo que eu estou aguardando, mas ainda não aconteceu. Mas através do meu voto, através da minha posição diante de Deus, Deus fará ter a certeza dentro de você que através do voto que você vai estar colocando diante de Deus, Deus vai realizar aquilo que você tem esperado há muito tempo. Mas como assim? Ana, há muito tempo ela estava esperando esta dádiva de ser mãe. Quanto tempo você está esperando um milagre na sua vida? Quanto tempo nós estamos esperando alguma bênção que ela precisa ser urgente na minha vida, na sua vida? Eu tenho uma que eu tenho falado com Deus. Eu tenho um propósito, vamos dizer assim, de oração. Acredito que todos nós, às vezes uma mudança de emprego, uma mudança de salário, às vezes uma casa própria, não sei o que é. Assim como Deus foi com Ana, Deus vai ser com cada um de nós. Mas nós precisamos firmar uma aliança com Deus. Aliança, voto não é dinheiro, viu, gente? Voto não é falar, eu vou dar 1.000, 2.000, 3.000, não. Voto é obediência, você decretar juntamente com aquilo que você está almejando receber de Deus, você decretar na presença de Deus, se atentamente o Senhor ouvir a minha oração, receber o voto, meu propósito diante dele, eu farei tal coisa. O que você faria? O que você afligiria de você mesmo para receber o que Ana recebeu da presença de Deus? E não foi, às vezes a gente pensa assim, foi instantâneo, talvez não seja. Porque Deus prova a nossa fé. Talvez você vai fazer um voto diante de Deus, não sei do que, como você faria, de que maneira você vai se apresentar a Deus, mas uma coisa é certa, assim como Deus
ouviu o clamor e a oração de Ana, Deus vai ouvir o teu clamor a partir de hoje. Se é lá na tua casa, se é transformação lá no teu lar, se é transformação na sua vida, se é algo que você espera, se é algo que você fala, só Deus pode fazer, como Ana se apresentou diante de Deus. Ela sabia que só Deus podia conceder a bênção dela ser mãe. Tem coisas na minha vida e na sua vida que nós vamos precisar da intervenção divina de Deus. Tem coisas na tua vida que só Deus pode fazer. Não é eu, não é você. É por isso que Deus nos leva a fazer votos na presença dEle. É por isso que Deus leva você a fazer um voto de confiança na presença de Deus. Deus abrindo o nosso entendimento, abrindo nossa compreensão, trazendo o Espírito Santo sobre nós para entender o que é voto, o que é propósito, para entender que eu preciso renunciar, porque Deus tem uma obra muito grande e às vezes o inimigo tem nos prendido, tem nos algemado na presença dele, roubando o nosso entendimento, roubando de nós a obediência, tirando de nós o selo da promessa, a selagem da aliança que nós fizemos um dia com Deus, e Deus quer cumprir a promessa e a palavra dele na vida de cada um de nós. Amém? Então que você possa, em nome de Jesus, não faça voto de tolo. Voto de tolo é você fazer hoje e amanhã você desistir. É você estar aqui hoje, quinta você não vir. É você fazer um voto hoje e amanhã você deixar cair por terra aquele voto que você fez. Voto é aquele que você fala diante de Deus. Enquanto não se cumprir a promessa e a palavra do Senhor na minha vida, naquilo que eu me coloquei diante do Senhor, eu não vou sair da tua presença. E isso é o que Deus quer nos ensinar, como igreja de Jesus Cristo. Ele quer nos ensinar que Ana, ela tinha Penina, que tinha muita inveja, muito ódio, muita raiva, e ela via que ela provocava constantemente, Penina provocava constantemente Ana, porque Ana era estéril, porque Ana não podia ser mãe, e Ana chorava muito na presença de Deus, e às vezes você tem vivido dessa mesma forma. Tem situações, tem pessoas, tem vizinhos, tem parente, tem pessoas que estão, às vezes, ao nosso redor, mas que está ali almejando, né, a nossa queda, a nossa destruição, e o voto que quebrou toda esta inveja, toda esta maldade que era lançada na vida de Ana. Então, a palavra de Deus diz que no mundo espiritual, nós não enxergamos o que acontece no mundo espiritual, mas nós podemos sentir os ataques espirituais que às vezes vêm contra mim, contra você. Tem tudo para dar certo, chega na hora H, dá errado. Eu fiz tudo para que isso acontecesse da melhor forma. Chega na última hora da ação, do movimento de Deus, algo dá errado. É por isso que o voto é diferente do propósito. Por isso que o voto é diferente de você fazer algo para Deus. Não é devolver nada para Deus, porque Deus, ele não é barganha. É você fazer propósito para agradar o coração de Deus. Está entendendo o que é voto? É você fazer um propósito dentro de você. Eu vou ficar tantos dias sem comer doce, até a minha bênção vir. Voto. Mas não quebre, em nome de Jesus. Mulher usa maquiagem, faz uma funelaria, às vezes, na cara. Não, eu vou deixar de fazer tal coisa. Voto. Até a minha vitória chegar, porque você vai agradar o coração de Deus. Mas não é só fazer, é orar. Não é só você falar, eu fiz o voto, agora esse propósito Deus vai receber. Não, oração. Voto de adoração, voto de oração, voto de estar na casa de Deus até a vitória chegar na tua vida. É um voto. Porque às vezes nós temos dificuldade de vir no culto. Você às vezes tem dificuldade de estar na presença de Deus. Você tem dificuldade de cultuar a Deus. Então é voto que nós precisamos fazer. E não é aquilo que eu falei assim para o pastor. Eu falei, eu vou orar, chegar em casa eu mando para você a campanha. E acabei de orar, Deus falou assim, campanha do voto com Deus. E eu me surpreendi, porque eu estou esperando uma vitória aí. Daí eu falei, Jesus. Aí Deus falou fortemente ao meu coração, quando eu li a passagem de Ana. Faça um voto com Deus. Faça um propósito, mas firmado na presença do Senhor.
Então, nós temos que fazer para Deus mudar a situação, para que aquelas amarras caiam por terra lá na tua vida, na tua casa, para que Deus abra as portas e as comportas dos céus, para que você possa ser bem-sucedido na terra, para que você possa ter um emprego abençoado. Às vezes a pessoa pede um emprego lá, eu queria ganhar X. Não queira ganhar X, queira que Deus esteja abençoando você. Queira que Deus esteja prosperando a tua vida, a tua casa, a tua família. Queira que Deus esteja preparando o melhor dele para você. Porque Ana, quando ela se ajoelhou na presença de Deus, ela orava e ela chorava na presença de Deus. Palavra do Senhor, se você for ler todo o texto, que ela chorava amargamente. Ela chorava e se colocava diante de Deus. Hoje nós não vemos mais ninguém chorar na presença de Deus. Antigamente a gente vinha na igreja, num culto, num louvor, a pessoa chorava, se aquebrantava, sentia a presença do Espírito Santo. E hoje ninguém sente mais isso. Por quê? Porque perdeu o propósito, porque perdeu o voto que fez com Deus, perdeu aquela aliança que um dia lá atrás nós fizemos com o Senhor. Então nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, fazer um voto na presença do Senhor. Voto não se quebra. Então se você for fazer este voto, não é comigo, não é com o pastor, não é com o irmão, não é com a irmã, você vai fazer um voto com Deus. Aquilo que você sabe que vai agradar o coração de Deus. Tem pessoas que é viciada no café, é um voto se você tirar. Aquela que é viciada num docinho, né, Nivaldo? É um voto, irmão. Então, a gente vê essas coisas. Veja aquilo que vai ser um sacrifício para você. Aquilo que vai trazer dentro de você assim, puxa vida, que vontade de comer um doce, mas eu não vou. Eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um propósito com o Senhor, que nem eu não posso ver sorvete, misericórdia. Até gelo, para mim, tem sabor. Então... vamos fazer propósito. Veja aquilo que você sabe que vai te algemar, vamos dizer assim, né? Sacrificar a sua carne para agradar o coração de Deus. E se Deus determinou esta campanha, pode ter certeza que Deus está nos ensinando para que eu e você receba e veja que Ele é Deus na minha vida e na sua vida. Como Ele mostrou para Ana. Né? Deus conhece toda a zombaria que ela recebeu. Deus conhecia tudo aquilo que ela foi afrontada. Deus sabia que Ele tinha um plano e um promesso. Ana tinha fé. Ana se apresentava diante de Deus em oração, em clamor, em adoração. Então nós precisamos, irmãos, como igreja de Jesus, para sermos abençoados, faça um voto com Deus. Com Deus. Eu peguei essa passagem porque tem muitas mais passagens sobre voto. Mas eu peguei para você entender, só nesse versículo que a palavra de Deus fala, que Ana disse, Senhor, se atentamente ouvires e fizer o desejo do meu coração, eu entregarei Samuel, né, o menino, para ti. E muitas vezes, nós temos que entregar aquilo, um sacrifício dentro de nós, para agradar o coração de Deus, e a bênção vir até nós e você glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Então, que você possa guardar no teu coração, voto não é coisa de tolo. Voto não é você fazer de qualquer maneira. Eu vou fazer um voto aqui. Não. Faça consciente. Senhor, eu preciso desta bênção, por mais pequena que ela seja, por mais difícil que ela seja, Deus, Ele cumpre o desejo do nosso coração. A palavra de Deus diz que o prazer do Senhor é de nos abençoar. O prazer de Deus é de mudar a história, mudar situações na nossa vida, para que a vitória do Senhor se manifeste na vida de cada um de nós. Que você possa entender que, quando nós oramos, se perguntar, nós estamos aqui porque todos nós cremos em Deus. Nós estamos aqui porque nós sabemos que Jesus é poderoso. Nós estamos aqui cultuando a Deus porque nós sabemos que Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Nós estamos aqui porque nós sabemos que um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós fizemos uma aliança com Deus. Nós fizemos um propósito de largar aquela velha vida e vir para Deus na presença do Senhor com uma nova veste na presença do Senhor. O voto é a mesma coisa. O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, o dia que você entregou a tua vida para Jesus, a palavra de Deus diz que Ele trocou as nossas vestes.
espirituais. Então, às vezes, nós estamos dormindo na fé. Às vezes, nós estamos descansando na fé. Às vezes, nós estamos acomodados na fé. Às vezes, nós estamos ali achando assim, não dando importância mais para aquilo que Deus um dia já fez na nossa vida e continua fazendo. Então, nós precisamos fazer o quê? Nos despertar na presença de Deus, fazer um voto de coração na presença do Senhor. Porque eu creio que eu vou testemunhar a minha vitória. Creia que você vai testemunhar a sua vitória. Faça este voto, faça este propósito. Deus não está pedindo nada, Deus não está pedindo valor, Deus não está pedindo dinheiro, Deus não está pedindo sacrifício, Ele está pedindo para nós obediência. Deus está falando, povo meu, o que falta para vocês receberem a bênção e a vitória é fazer um voto, firmar um voto na minha presença. Eu vou estar aqui 3 quinta-feira fazendo esta campanha, nós vamos estar aqui hoje eu pregando, semana que vem é o pastor, pode ser o outro, não importa, mas eu vou estar aqui, eu vou estar cultuando, eu vou estar apresentando o meu voto diante de Deus. E quando fala 3, é Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus vai firmar, Deus não vai deixar ninguém de mão vazia. Se você fizer, você pode ter certeza que Deus vai colocar nas tuas mãos. Deus tem prazer de nos abençoar, de entregar nas nossas mãos aquilo que há muito tempo não acontece na nossa vida. Voto é aquilo que há muito tempo Deus quer fazer, mas ainda não fez. Há muito tempo Deus quer manifestar, mas não manifestou. Mas através do meu voto, do seu voto, Deus começa a entrar em ação para nos abençoar. Amém? Então, nós precisamos entender que o voto, quando nós colocamos diante de Deus, não é fazer aqui, ó, eu fiz um voto, Senhor, está tudo certo, quinto eu voto. Eu fiz um voto, está tudo certo, outro voto não. Continua lá na tua casa, Senhor, eu apresento, hoje, eu inicio uma campanha do voto na tua presença. Você sabe aquilo que você consegue fazer, e Deus sabe aquilo que Ele vai pedir ao teu coração. Deus que vai propor no teu coração aquilo que você precisa fazer. E quando você fizer o voto, todos os dias, Senhor, mais um dia eu apresento este voto na tua presença. Me sustenta, Senhor, me fortalece, porque eu quero cumprir. Então Deus vai olhar o desejo do teu coração. Deus olhou o desejo do coração de Ana, e Deus falou, eu posso fazer. Deus foi e falou assim, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou fazer ela mãe, eu vou deixar que ela seja mulher estéril, para que ela venha dar à luz, para que o menino nasça e ele seja entregue diante de mim. Tem coisas que vai nascer na nossa vida nesta noite, aleluia. Tem coisas que já está nascendo nesta noite na minha vida e na tua vida. E Deus está dizendo, cumpra o voto, cumpra o voto na presença de Deus. Deus não está pedindo sacrifício, Deus quer que eu e você, obediência. Se você fizer o voto, a palavra de Deus diz, hoje eu começo a gerar, dentro de ti, as bênçãos começam a ser geradas na tua vida, porque sou eu, o Senhor, diz ele, que estou falando com cada um de vós, para que a minha palavra se cumpra dentro, da tua vida, dentro de você, vai ter que começar dentro de mim, vai ter que começar dentro de você. É por isso que a palavra de Deus diz, assim como nós não sabemos, como uma criança gerada no ventre de uma mãe, assim o Senhor diz, tu não sabes o que tenho gerado para ti, aquilo que tem dele, impedido o meu agir, se você fizer um voto, se você conseguir, cumprir na minha presença, diz o Senhor, eu te abençoarei, e muitos verão, a mudança dentro de ti, a mudança lá dentro da tua casa, a mudança lá no teu trabalho. Faça voto, faça propósito, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Nós agradamos tanta gente. Às vezes nós agradamos as pessoas, queremos agradar todo mundo, esquecemos de agradar o coração de Deus. E o que é que tem ferido o coração de Deus? Então, quando você fizer o voto, vigia. Vigia na terra, vigia dentro da tua casa, vigia dentro da igreja, vigia lá no seu trabalho. Sabe, um voto que é maravilhoso para mim é o silêncio. Porque eu gosto de falar muito. Eu falo muito. E se tem uma coisa que acho que agrada o coração do Senhor, é eu ficar quietinha. Ô, glória! Porque às vezes a gente fala muito. Então a palavra de Deus, ela também, o nosso silêncio é um voto. De abrir a boca só para falar de Deus.
só para falar da palavra, só para falar do Senhor. Abrir a boca só para orar como Ana, né? Que estava ali sozinha, vamos dizer, falando com o Senhor, buscando ali a face de Deus, chorando, né? Gemendo na presença do Senhor, sentindo a dor na alma, sentindo o desprezo, a rejeição, mas quando ela faz o propósito, Deus então imediatamente recebe. Então, que você possa cumprir nesta noite em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E se você quiser fazer este voto com Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus, é você e Deus. É você e o Senhor. Mas não faça voto de tolo, tá? Para que você não venha perecer, para que eu não venha perecer, para que a gente não venha passar situações difíceis, mas que a gente venha agradar o coração de Deus. Faça um propósito, aquilo que você consegue. Fala, Senhor, o meu voto é esse. Eu apresento diante de Ti agora, começa a orar, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento, ó Pai, a Ti um voto diante do Senhor, trazendo, ó Deus, em oração, em clamor, em adoração. Deus, deixando de comer tal coisa, deixando de fazer tal coisa, para colocar diante de Ti um voto, Senhor. E é no nome de Jesus eu quero te pedir, nos ajuda, Senhor, a cumprir. Aquele que está fazendo agora esta oração, aquele, ó Pai, que está colocando diante de Ti um voto, que o Senhor esteja nos ajudando, nos sustentando, para que nós possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, cumprir, para que a Tua vontade, para as bênçãos que estão retidas, ela venham se manifestar na vida de cada um aqui, ó meu Pai. Daquele que está fazendo este voto diante do Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, assim como Ana se colocou diante da Tua presença, e dizendo, Pai, se Tu ouvires a minha oração, se atentamente o Senhor ouvir o meu clamor, então, Ramaramanai, cumprir o desejo do meu coração. Eu entrego a Ti, Ramanábia, foi a oração de Ana. Que você possa dizer a Deus também nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, em oração, em clamor, que o Senhor esteja atento agora aos teus ouvidos, Uricanderábia, o propósito, o voto de cada coração aqui nesta noite. Aquele que está fazendo, eu quero te pedir, ó meu Pai, recebe agora. Começa a gerar as bênçãos do Senhor sobre a vida desta pessoa, sobre a vida desta minha irmã, sobre a vida deste meu irmão que está aqui nesta noite. Que nós venhamos cumprir, ó Deus, Uricanderábia, aquilo que nós estamos deixando diante do Senhor, porque através da nossa fé, através da nossa oração, nós iremos receber, ó Deus, a promessa, Pai. O Senhor tinha promessa na vida de Ana, Senhor, e o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu te peço, ó Pai, cumpre a promessa na minha vida, na vida de cada um aqui, ó Deus, que está se colocando diante de Ti, e que tudo seja para a glória do Teu nome, que aquilo que para os meus olhos é impossível, o Senhor fará o possível acontecer. Aquilo que, ó Deus, não acontece há muito tempo na vida dessa minha irmã, deste meu irmão, que tem orado, que tem chorado na Tua presença, e talvez tenha falado, só Deus pode ir lá na minha casa, só Deus pode ir lá tocar nos meus filhos, só Deus pode preparar o melhor para mim. Ore Cantaramanabia. Eu quero te pedir, ó Pai, recebe, Senhor, em nome de Jesus. Ore Andalamanabia. Começa a agradecer a Deus e vai falando, Pai, me ajuda então, Senhor, me ajuda a manter o voto na Tua presença. Uricandaramanaias. É possível esperar sem sofrer, a certeza de que está no controle, pois não falha, Deus forte de amor. Seu tempo fará um milagre. Hoje eu vivo em aliança com Deus.
já sei o que acontecer. Sou filho, amigo, amado do Pai. Sou aquele a quem Deus quer honrar. Eu tenho aliança com Deus, vou para cantar a balaia, selada com óleo no altar. Incondicionalmente solteiro, vou pra onde o teu vento soprar. Oh, aleluia! Oh, glória! Labarabalabalabalai, xerebalaia. É possível esperar sem sofrer, na certeza de que estás no controle. Pois não falha o Deus forte de amor. Em seu tempo fará um milagre. Hoje eu vivo em aliança com Deus. Sou para cantar a balabachúria, Eu já sei. oh, glória! Labarabalabachúria, labarabadai. Sou filho, amigo, amado do Pai. Sou aquele a quem Deus quer honrar. Eu tenho aliança com Deus. Carabachai, carabarai, sarabalai. Oh, Deus, sela nesta noite, oh Pai. Sela, Deus, com teu óleo. Sela com teu fogo nesta noite, aleluia. Vou pra onde o teu vento soprar. Desfrutar da tua presença, desfrutar da tua voz, ser marcado por essa aliança de amor. Eu tenho aliança com Deus. Xereparai, xereparai, barabalai. Oh, Selada glória, labarabalabachúria, labadabalabalabalabadai. Incondicionalmente sou teu, aleluia. Vou pra onde o teu vento soprar. Eu tenho aliança com Deus. Cantarabachei. Oh, glória, xereparabadai. Oh, glória, 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 glória. Lalalabalabalabalabalabalalaia. Oh, glória, glória, glória. Labadabalabalabalabalabalabala. Vou pra onde o teu vento soprar. Vou pra onde o teu vento soprar. Vou pra onde o teu vento soprar. Espírito de Deus, oh, cantarabachidarabalabarabalai. Deus maravilhoso, santo, Ricari, alabachou, arabadaia. Senhor é Deus, o Icábia da tua vida, da tua casa. Abre arebia, chevarai. Venha na presença do Senhor com Icarabalábia. Ele quer te abençoar, o Acadarábia. Ele quer fazer milagre. Ele vai, o Arebarabadô, a Candaraia, te
abençoar, Waikébia. Ele vai fazer acontecer o Icadarai. Aquilo que para você, o Aracarabia, está difícil, Icadarai. O Senhor diz: vem, filho meu, de Icábia. Venha, filha minha, Aracandarabanabarabadai. Eu vou te libábia. Eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, o Icadeibarabadai. Se coloca diante de mim, diz o Senhor, o Icadarai. Cumpre os votos na presença do Pai, o Icadarai. Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, o Icandarabias. Abia lava de udarai, chemai, ocutenábia. Ali abastou, biadicai do derra. O Senhor, eu te revisto de poder, guiarabadecabadabadaia. Eu me agrado, diz o Senhor, do Icaderábia, do coração que obedece, Uricai, batiudiais. Eu sou teu Deus, Uiá. Eu sou teu Senhor, com Icaderábia, de Galábia. Ele sabe, Ele conhece a maneira que você entrou aqui nesta noite, o Icaderai. E Ele diz: eu te ajudo, Uricábia. Não saia da minha presença. Não saia, não, de Icaderai. Venha, filho meu, Icariador da Darabadararai. Eu vou te abençoar, Icarelébia. Eu vou mudar a história da tua vida, Aracanderai. Eu Yadalábia, eu Labelébia. Eu sou o Senhor, Icábia. Não há outro Debarai, não há outro Lizarébia. Eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor. Nábia, Dobanábia, Chabarai, Esbarábia, Lebachou, Biastoriai. Venha, Labadácia, receba de mim, oh, Juiai. Receba de mim, diz o Senhor. Receba poder para vencer, para continuar, do Icadarai, de Xeribai. Eu tenho vida para ti, Orecarábia. Eu tenho vida, Labarácia, Sabarai. Não, Jacorerábia, não desista, Aracalébia, Astoria. Vitória para você nesta noite. Ele sabe tudo, Ele te conhece. Ore, Cararábia, Adiarequelébia, Abarabadou. Tristeza vai embora, angústia sai agora. Ore, Caderábia, toda fraqueza, Aracalabarábia, vai saindo agora. Ore, Jerihai, liberta os corações, ó Pai. Liberta, Senhor. Amém, Churicábia. Ore, Calerai. Ore, Assabarábia, Labareba, Choriá. Vem, Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Aleluia, que você possa. Continue na presença de Deus. Continue buscando ao Senhor. Continue fazendo voto, propósito com Deus. Porque na presença dEle a vitória é certa. Amém? Pode aplaudir o Senhor bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus bem forte para o Rei da Glória. Aleluia. Vai glorificando, vai exaltando o nome santo do Senhor. Glória a Deus, que bênção, né? Você pode se assentar aí, nós vamos embora para nossa casa. Deus já falou ao nosso coração. E você vê como que quando a gente tem liberdade na palavra, Deus fala, Deus realiza. Eu tenho a certeza que o Senhor falou algo no teu coração, amém? Sempre que eu ouvi palavras de voto, às vezes a mão do homem entra no negócio e fala: não, você tem que fazer um voto financeiro, você tem que dar um dinheiro, você tem que fazer. Não, pode ser, se Deus falou no teu coração de fazer, faça, mas é Deus que tocou no teu coração, você vai fazer. Agora, se Deus colocou outra coisa no teu coração, faça também. Você é livre para fazer, entendeu? Por isso que a gente não deu aqui, a pastora em nenhum momento falou, em nenhum momento nós combinamos, nada. Porque nós queremos que o Senhor, através do Espírito Santo, possa agir no teu coração, amém? Temos aqui, né, o testemunho da Elaine, né?
poucos meses aí, né? A Elaine fez um voto sem ninguém saber, ela fez um voto com Deus, começou um jejum à noite e ela entregava na 11 da manhã, né? Fazia, passava e ia entregar só 11 da manhã, começava à noite e terminava às 11 da manhã, meio-dia. Aí ela veio, pastor, tá certo? Eu falei, não, é um voto que você fez com Deus? Não tem, para Deus não tem, é você que fez o voto, né? Se Deus tocou isso no teu coração, se você sentiu isso que deveria fazer, foi difícil? Ela falou, foi difícil, né? Tinha noite, acho que dava, e a pior coisa, igual a pastora falou, né? Tinha noite que dava aquela maior vontade de comer, né? De manhã, então, às vezes alguém do nada chegava assim, olha o pão caseiro, quentinho. Eu falei, nossa, as coxinhas, a Miriam, irmã, Deus mandou, né? Leva lá umas coxinhas, e daí? Puxa, no voto, é isso, tá vendo? É essa a pegada. O que aconteceu? Na hora do parto da sobrinha, se não fosse esse voto, né? Talvez nem a criança, nem ela sobreviveria. Então nós entendemos que o voto que a Elaine fez para a sobrinha foi a força que Deus, na hora, no momento da cirurgia, foi o momento que o Senhor abençoou tanto a sobrinha. Como que é daí? É sobrinho também que nasce? Sobrinho também, sobrinho neto, né? Olha que bênção, né? E correu tudo bem. Então eu não sei o que Deus falou no teu coração. Venha quinta-feira que vem, Deus vai completar essa palavra. Palavra, seja qual o pastor que estiver pregando aqui, pode ter certeza que Deus ele vai completar essa palavra. Vai ter uma sequência nessa palavra. Então não perca, esteja com a gente, vai ser bênção no nome de Jesus. E aí você vai agora comendo dessa palavra, vai comendo, vai se alimentando dessa palavra, vai pensando. Se você perdeu em algum momento, assista lá na sua casa novamente o culto, perceba, fala, Senhor, é isso que eu vou fazer. E aí você faz. Amém? É isso que Deus quer, que seja algo que venha de dentro do teu coração, né? É isso que é importante, que venha de dentro do teu coração. Eu não posso falar qual que é o melhor voto. A pastora não pode falar, faça isso. Não. É aquilo que vem de dentro do teu coração. Tanto que na passagem você vai ver que o profeta Eli, em nenhum momento, falou, Ana, faça isso, faça aquilo. Ele nem sabia o porquê que ela estava ali se derramando na presença do Senhor. Mas Deus sabia. E Ana fez aquele voto e foi abençoada. Então tenho certeza que Deus movimentou as águas. Senti daqui do alto, né? Daqui do altar, né? Sentindo Deus trabalhando. E eu mesmo vou fazer um voto com Deus. Quero entrar em oração para que eu consiga fazer esse voto e eu consiga cumprir, né? Que às vezes a gente faz os votos também, o voto de tolo, que só faz naquela emoção. Então eu peço para que você medite nessa palavra e na hora que você for fazer o voto, faça diante do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus? Pegue nas tuas mãos, né, agora o teu dízimo, a tua oferta. Você vai passar aqui, vai depositar o teu dízimo, a tua oferta. Se você quiser levar um envelope para você trazer no domingo que vem, nós temos o QR Code aqui também. Você pode fazer seu Pix, do jeito que você quiser fazer, você faça. Mas mesmo que você não vá ofertar, puxa, pastor, não vou ofertar. A unção, vem aqui para receber a unção. Amém? Não deixe de ir embora sem receber a unção. Pastor Adilson está aqui. Vamos se colocar de pé e nós vamos entregar, agradecer e louvar a Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Pegue nas tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta e nós vamos consagrar agora e depositar no altar e agradecer a Deus. Lá na saída tem um cafezinho, deixa eu ver o que tem lá hoje, cafezinho, bolacha, tem umas balas lá, né? Na semana que vem o Cezão vai tirar o escorpião do bolso e vai fazer alguma coisa, né, Maria? Pelo amor, né? Graças a Deus que Deus tocou, né? Então semana que vem, né, nós vamos fazer aí um barulho, né? Então, glória a Deus. Já sabemos que podemos vir sem café da tarde, né? Sem janta, né? Tem gente que janta tarde, né? O pastor Alexandre toma café e depois agora, né? Diz a Márcia que vai ter uma sopa agora no final da noite, né? Olha que bênção, né? Glória a Deus. Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por essa noite, agradecemos pela vida do Jean que esteve com a gente aqui, agradecemos a vida de cada irmão que esteve aqui. Agora chegou o momento da gente entregar uma oferta de gratidão.
daquele que vai pegar o envelope, daquele que vai abençoar a tua casa, seja como for, seja da maneira que ele colocar aqui, Senhor. Abençoe o trabalho, a vida, a casa, a família, o lar, em todas as áreas, que ele possa abençoar a casa do Senhor, que o Senhor leve cada um agora guardado também, abençoado, aquele que vai viajar, aquele que precisa de uma vitória, aquele que precisa de uma resposta, aquele que precisa de uma bênção, Senhor. Abençoe o dia dele amanhã, abençoa, Deus, o final de semana, que o Senhor prepare todas as coisas, Senhor. Nós agradecemos por esse culto, por essa reunião, e entregamos cada vida, cada família nas tuas mãos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada vida desde agora e para